Você sabe como fazer a fé crescer dentro de você? Como fazê-la se desenvolver na sua vida? A fé vem pelo ouvir, pelo render-se, ouvir, escutar, render-se à palavra. A palavra é Jesus. Em Hebreus 11 tem a narrativa sobre a fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E é pela fé que a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, a narrativa da Escritura diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. É o testemunho. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, diz, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele é e que ele recompensa aqueles que o buscam. Foi pela fé que Noé, avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Foi por meio da fé que ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele nem soubesse para onde estava indo. Olha que incrível! Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se ele estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas, igual a Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Foi pela fé que Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis, diz a Escritura, como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles enxergaram como quem enxerga de longe, assim. E de longe disseram olá, oi. Eles saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde eles tinham saído, teriam a oportunidade de voltar, coisa que eles não fizeram. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão é que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. É para gente que ouve a palavra e acolhe ela no coração e obedece, é que Deus tem o prazer de ser chamado Deus deles. Então, eu quero dizer para você que o modo de desenvolver a fé na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, é sendo obediente à palavra do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Acolha o Evangelho na sua vida. Essa é a palavra que Abraão acolheu no coração para a vida, com atos de fé, sem antes mesmo ter tido a Escritura. Ele acolheu a palavra é antes da Escritura. E a palavra é Jesus. E em Hebreus capítulo 11 segue tantos testemunhos acerca do relato de pessoas que viveram pela fé. Moisés, por exemplo, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Eles
estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Foi pela fé que Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres durante algum tempo. Enfim, foi por amor de Cristo que considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Foi pela fé que ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Foi pela fé que celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E os relatos nas Escrituras seguem acerca de pessoas que apagaram a força do fogo, enfrentaram o perigo do fio da espada e sem medo, porque eles sabem que o Deus a quem servem é o Deus da vida e é o Deus de vivos e não de mortos. E esse é o testemunho vivo de pessoas que viveram há milhares de anos atrás, mas cujo testemunho segue vivo, porque quem morre em Deus, quem decide viver em Cristo, vive. Ainda que esteja morto, viverá. É o poder da ressurreição, é o poder da vida que nos habita. O que mais eu vou dizer? Como diz o escritor aos Hebreus, eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados e recusaram ser libertados, diz a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 11, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio. A tua fé hoje, a fé hoje é tida como um elemento a ser adquirido, comprado, ou como algo a ser possuído. E na verdade, esses testemunhos que nós lemos nas Escrituras são testemunhos de pessoas que não tomaram a fé como algo a ser possuído, mas eles foram tomados por fé, eram entes da fé, eles é que eram possuídos pela fé, nesse sentido de serem entes que caminham pela fé. E esse é o meu convite para você hoje, no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Aqui saindo para o trabalho, meu mano, e eu quero deixar essa palavra, esse recado para você, para o teu coração. Deus te abençoe.